Eu li o livro Ainda Estou Aqui. Depois de ter sido impactada pela história do filme, eu não consegui conter a curiosidade e queria saber mais informações dessa história incrível. E aí fui ler o livro, escrito pelo Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015 pela editora Alfaguara. O Marcelo, ele é filho do Rubens Paiva e conta então nesse livro a história da família dele que teve o destino totalmente alterado por conta da ditadura militar. O pai dele foi torturado e foi morto em 1971 pela ditadura militar e deixou a viúva Eunice e 5 filhos. O Marcelo é o único filho homem. O filme ele tem uma atuação brilhante da Fernanda Torres, que recebeu o prêmio Globo de Ouro. E o filme em si é muito bom, tá com 3 indicações agora para o Oscar, de melhor atriz, de melhor filme e de melhor filme internacional. E vamos esperar esse resultado em 2 de março, que é o resultado do Oscar. Aqui agora eu vou trazer o que eu achei do livro, da minha leitura, e pontuar algumas diferenças entre o que eu vi que se passou nas telas e o que está nas páginas do livro. Para mim não são linguagens concorrentes, A assistir o filme não estraga a leitura e vice-versa. Tanto faz a ordem que você vai assistir, mas lendo o livro nós temos, claro, muito mais detalhes, A gente conhece muito mais da história por conta de tempo mesmo. E aí algumas diferenças que eu já vou pontuar, é da própria forma em que foi narrada a história no livro e no filme. O filme conta do ponto de vista da Eunice, ela é o personagem central do filme. Já no livro a gente tem o Marcelo, filho, como o narrador. E o ponto de vista é dele. Então ali ele vai trazer detalhes da relação dele com a mãe, da família. É um livro sobre memórias, ele conta coisas da infância, da adolescência, ele conta experiências, que aquela família vivenciou ali, que são muito importantes e que não passaram no filme, mas que são muito impactantes para quando a gente está lendo também. É por isso que uma coisa não substitui a outra, não tem como falar o que é melhor, não tem como comparar o livro com o filme. Mas tem algumas pequenas diferenças que a gente vê, coisas que apareceram no filme que não tem no livro. E aí, vamos falar, de algumas delas. Nós temos a forma como foi representada a Eunice. É diferente. A Eunice do livro é muito diferente da Eunice do filme. E aí, talvez porque para o filme nós sabemos que teve ali muito mais informação do que o livro. O livro foi só uma inspiração. Mas várias outras pessoas foram entrevistadas, inclusive as irmãs do Marcelo. E o livro é só o ponto de vista dele. Então temos essa diferença. Qual que é a questão aí da personalidade, então, da Eunice no livro, que a gente tem menos, está mais distante do que a gente viu no filme? A Eunice, retratada pelo Marcelo, é uma pessoa muito mais objetiva, muito mais prática, muito mais distante do que a gente viu no filme. Ele conta que ela era uma mãe protocolar, uma mãe prática, uma mãe que parecia ter aprendido no manual como educar filhos e que tratava os filhos de uma forma bem objetiva mesmo. Ele fala que sentia falta de afeto, ele faz queixas em relação a essa mãe, Teve muita coisa boa, ela ensinou muita coisa, ele pontua o que ele aprendeu com ela, ele aprendeu com ela como tratar uma mulher, ele aprendeu regras de etiqueta, ele aprendeu ser fofo, ele aprendeu resolver problemas, ele admirava essa mulher, ele queria ser igual a ela. Ele fala, muito das qualidades que ela tem, mas ele também faz queixas em relação ao que faltou principalmente na adolescência. Ele fala que se ela deu 4 beijos nele durante a vida foi muito, que ele sentia falta de conselhos de mãe, que ele sentia falta de colo de mãe, que quando ele precisava de colo, ele apelava para a avó, para tias. Quando ele precisava de conselho, era na escola, com coordenadora, com professora, que ele ia buscar esses conselhos, até de coisas importantes da vida dele. Conselhos, por exemplo, sobre namorada, ele não tinha com ela, porque ela era realmente uma mãe, que respeitava o espaço dele, que não invadia a privacidade, mas que estava ali bem distante.
ele diz que eles tinham uma empregada que era uma babá, né, funcionava como uma babá, e que essa pessoa às vezes dava muito mais afeto, estava muito mais presente do que a própria mãe, que era uma mulher muito ocupada, uma mulher que trabalhava muito, uma mulher muito culta, que falava fluentemente outros idiomas, que estudava muito, que tinha uma personalidade ali de ser independente, né, de querer coisas, e aí tinha esse distanciamento, né, em relação aos filhos. E ele ainda fala que essa era uma mãe machista, né, que tratava os meninos diferente dele, que permitia, né, que ele fizesse certas coisas que as meninas não podiam, por ele ser homem. Inclusive, ele é o curador dela. Apesar de as irmãs, né, a irmã mais velha, cuidar muito dela, ela escolheu ele porque era o filho homem. Ela também confiava na filha mais velha, mas para curador ela queria ele. E aí tem, então, essas queixas dele em relação à mãe, que era uma pessoa muito mais fria do que a gente viu. E olha que vendo o filme já consegue transmitir, né, essa impressão, essa personalidade, né, dela forte e emocionalmente contida. No livro, do ponto de vista do Marcelo, ela seria muito mais. Outra diferença que nós temos entre o livro e o filme é a presença do cachorro Pimpão, que está lá no filme, né, muito fofo, mas ele não existiu, né, no livro ele não aparece. O que aparece no livro que me chamou a atenção é um cachorro que o Marcelo cita, que gostou muito dele quando ele foi para Petrópolis, porque no momento em que os filhos, que a Eunice foi presa para interrogatório, que ela ficou 12 dias presa, as crianças que ficaram em casa, né, ficaram sem pai e sem mãe. E aí a família veio e levou essas crianças, né, distribuiu, cada uma foi para um lugar, até por uma questão de proteção. E aí ele foi para uma fazenda, para um sítio, ficar lá esperando, né, a mãe, e esse tempo que ele ficou lá, assim que ele chegou, ele encontrou um cachorro que gostou muito dele, que ele gostou desse cachorro, mas não é daquela forma que a gente viu no filme. Outra diferença entre o livro e o filme é daquele momento em que a Eunice está presa, e aí ela é chamada para interrogatório, eles pedem para poder ela tentar identificar fotos de pessoas, né? E ela identifica ali, depois de algumas tentativas, ela identifica a professora das filhas dela. No livro, ele fala que ela não identificou. Ela não tem aquele momento de dizer, essa pessoa é a professora das minhas filhas, foi a professora das minhas filhas, mas eu não sei por que ela está aí. No filme isso acontece, no livro ela não identificou. E foi ruim isso ser retratado no filme dessa forma, porque ficou parecendo que ela meio que entregou, denunciou, apontou ali, né, uma pessoa conhecida, e na verdade isso não aconteceu. Outra diferença entre o livro e o filme é da interação, né, que a gente viu entre os agentes da ditadura que estavam na casa dela, e que no filme eles brincam ali com o Marcelo, acho que jogando totó, alguma coisa assim, e no livro quem interage com esses agentes são as meninas, as irmãs dele, jogando cartas. E isso mostra o clima da casa, né? Que não tinha aquela tensão, porque no filme tem muita tensão, né, para conseguir passar o que estava acontecendo pra gente. Mas no livro ele passa que essas pessoas que estavam lá, que ficavam se revezando, esses homens, eles eram educados, eles não estavam com as armas, né, estavam guardadas, escondidas, e que eles tratavam bem as pessoas da família e que muitos nem se incomodavam com a presença deles, pensando, né, por que eles estão fazendo aqui, questionando, porque estava um clima agradável ali, tanto é que as meninas jogaram cartas com eles. Agora vamos falar do que eu achei da leitura do livro em geral. O livro, ele tem muitos detalhes, então eu adorei, né, a leitura por conseguir aprofundar, por conseguir entender melhor a história. Traz muitos fatos históricos, né, e a gente consegue fazer uma imersão ali no que estava acontecendo naquele contexto de ditadura, mas uma coisa que eu tive dificuldade, que não fluiu muito bem para mim,
foi o fato das idas e vindas no tempo. Ele não tem uma narrativa cronológica. O filme tem, acho que ficou até mais fácil pra gente entender, né, pra gente acompanhar. No livro, ele começa contando sobre o Alzheimer da mãe. E aí depois ele volta, vai colocando as datas e vai contando histórias de quando eles eram crianças, antes deles morarem no Rio. E ele conta coisas da adolescência dele, ele conta depois que eles se mudaram. Ele conta histórias do avô, da família, e depois ele volta no Alzheimer, e aí ele conta coisas do contexto ali da prisão do pai, do Rubens Paiva. E aí ele vai e conta depois de novo lá no final. Então esse vai e volta, ele dificultou um pouquinho acompanhar o que estava acontecendo. Então, pontos negativos para mim. Foi a narrativa não ser cronológica. É claro que ela tem o seu valor, mas eu acharia mais fácil a leitura se eu conseguisse acompanhar uma linha do tempo. O que eu senti falta? No livro, quando a Eunice está em casa, em prisão domiciliar, né? Os agentes estão ali e fica aquele clima tenso, né? Cortinas fechadas, janelas fechadas, que isso realmente tem no livro também. Acontece uma situação ali que é muito importante, eu acho que deveria ter sido representada no filme, que é o Marcelo. Ele era muito criança, não tinha muita noção do que estava acontecendo, não podia sair porque os agentes tinham proibido, ninguém sai, todo mundo que entrar poderia entrar, mas seria levado preso para interrogatório. O Marcelo, criança, ele sai sem ser percebido, era muita gente na casa, né? Ele sai sem ser percebido pelos agentes. E aí, quando ele volta, os agentes dão uma dura nele, ele não entende direito o que está acontecendo, ele responde, enfrenta, e aí a mãe, né, percebe isso, chama ele no quarto, percebe que ele tinha conseguido sair, né, chamou ele no quarto e pediu para ele tentar sair de novo da mesma forma e levar uma caixa de fósforo com um recado para a tia dele, para Helena. E aí esse recado era sobre os agentes estão aqui, né? Tá todo mundo preso em casa aqui e ninguém pode vir aqui porque se for vai ser preso também. E aí o Marcelo, ele consegue sair, leva essa caixinha com esse recado. No meio do caminho ele abre a caixinha de fósforo e ele lê o que está escrito. E aí entende o que está acontecendo e volta impactado, né, para casa, porque agora ele entende o que está acontecendo ali. E isso no filme não foi retratado. Acho que seria interessante, né, se a gente tivesse visto isso no filme também. E outro ponto que eu achei que faltou no filme, eu gostaria de ter visto, é de fato esse momento em que a Eunice vai presa e em casa a gente só tem as crianças, né, e a empregada. No livro ele nem fala que a empregada estava. E aí veio a avó dele, porque os agentes saíram, né, e deixaram eles trancaram por fora e levaram a chave. E aí eles chamam a avó para poder vir, porque ela tinha uma chave extra. E a avó vem, e vem os parentes para poder levar as crianças, porque elas não poderiam ficar em casa. Então isso eu acho que o que aconteceu com as crianças poderia também ter sido retratado no filme. Uma frase muito interessante que o Marcelo traz no livro é que a tragédia que aconteceu foi um ponto de virada na família deles, porque foi um contraste com décadas de alegria, de felicidade que eles viviam antes. Então eu acho que o filme retrata muito bem isso também. Começa aquela alegria, aquela coisa, né, da gente compartilhar ali com a família, uma família quase perfeita, né, todo mundo bem. E aí a gente vai acompanhando e de repente tem essa virada, que é o que o Marcelo conta que sentiu, né? O desaparecimento do pai foi essa transformação na vida de todo mundo. Trouxe muito sofrimento, né? Principalmente para ele, para as crianças, porque de repente se vê, né? Imaginar crianças se veem sem mãe, sem pai, vivendo aquela angústia sem saber porquê, quando ela estava presa, sem saber o que estava acontecendo. E aí ele conta que depois a vida, né, precisa continuar, o pai não volta, eles não têm nenhuma resposta. Na escola eles começam a sofrer porque todo mundo se distancia, da família os amigos se distanciam, e aí ele diz que se tornou uma criança sozinha, né, na escola,
e tinha esse peso de que as pessoas tinham medo de serem associadas à família por conta de ainda estar se vivendo uma ditadura. Ele também fala da mudança da mãe, né? A mãe era uma antes e se transformou. Ela precisou se reinventar. E aí a personalidade dela, né, se transformando. Não só para uma Eunice que vai viver o luto, porque às vezes a gente pensa numa pessoa que vai sofrer, né, a vida toda por conta de uma tragédia dessas, mas como que ela seguiu em frente. E aí tem, né, essa questão de ele pontuar que no filme retrata isso também muito bem. No livro diz da imprensa e de como ela decidiu enfrentar aquilo tudo. Ela decidiu que não choraria diante das câmeras e que a forma de ela mostrar que ela não tinha, mostrar resistência, né, que eles não tinham sido vencidos, era justamente continuar sorrindo, continuar vivendo. E aí na foto, a primeira foto que eles tiram depois do desaparecimento do Rubens para a imprensa, eles querem que a família esteja triste. E ela não deixa, né? Ela diz, não, ninguém vai mandar na gente, ninguém vai silenciar, né, a nossa alegria de viver, ninguém vai tirar isso que ainda nos resta. E aí diz, não, a gente vai sorrir, e ele sorri. Uma filha não sorri. E aí o Marcelo também traz isso no livro. Ela não sorri porque, como ela estava fora, ela estava passando férias em Londres, e aqui a imprensa estava toda censurada, controlada, mas lá fora não estava. Lá fora ela leu muita coisa, teve acesso a muita notícia sobre o que estava acontecendo no Brasil, inclusive sobre o envolvimento do pai dela e que o pai dela estava desaparecido, que tinha sido, né, preso pelos agentes da ditadura. Então ela não sorri, e a gente vê isso, né, tanto no livro quanto no filme. Uma coisa que eu gostei muito da narrativa do Marcelo é o quanto ele conseguiu demonstrar a importância da memória para ele, para a história dele, para a história da família. Provavelmente isso o ajudou a lidar com o luto, a ressignificar o que tinha acontecido com ele e com o pai, com a mãe e com a família. Ele começa o livro, então, falando do Alzheimer da mãe. Ele fala que se tornou curador dela, ela com 77 anos. Ele lamenta isso, que ela é uma pessoa tão independente, uma pessoa que estudou tanto, uma pessoa, né, que enfrentou tudo que ela enfrentou quando ela se aposentou e poderia curtir, né, ter o momento dela, relaxar, curtir a vida. A doença, né, apareceu, e uma doença de memória, né, uma doença que tiraria dela essa história. E aí ele inicia o livro falando, né, desse Alzheimer da mãe. No meio do livro ele pontua de novo algumas coisas, porque ele fica vai e volta, e no final do livro ele também fala sobre o Alzheimer da mãe. O Marcelo, ele foi o cuidador dela, né, o curador. Então ele conta muitos detalhes de como foi esse Alzheimer, de como começou, da questão, ele traz um pouco a definição, né, da doença, do avanço dos estágios dessa doença, com o sofrimento da família, né, a negação que a pessoa, né, os familiares têm no início para poder aceitar que aquilo que está acontecendo é real, que representa uma mudança que não tem volta e que isso vai impactar a família toda, porque é uma doença, sim, não traz um sofrimento só para o paciente, né? A família sofre junto. Ele fala da agressividade dela, ele fala da dependência, ele fala, né, do sofrimento deles de se tornarem cuidadores da pessoa, né, que para eles era um exemplo, que era importante, que cuidou deles a vida inteira. Então, ele é muito sensível em trazer esse detalhamento, né, sobre o Alzheimer da mãe. Ele também trouxe, né, um pouco da relação dele com o pai, né? Ele fala que o pai era um pai ausente, que o pai vivia viajando e que era um pai conservador também, porque se preocupava com o fato de ele, o único filho homem, estar ali sendo meio que educado apenas pela Eunice e convivendo com muitas mulheres, né, com as irmãs. E aí tinha medo de ele virar bichona, que era a forma como eles falavam, né? E aí ele traz algumas atitudes que a família teve para poder impedir, né, que isso acontecesse. E não tem como deixar de falar do desconforto que é ler
as partes em que o Marcelo traz um detalhamento das torturas, né? Tanto da Eunice, os 12 dias que ela ficou presa, os 20 quilos que ela perdeu, o comportamento dela, né? Diante da tortura, dos interrogatórios, quando ela saiu, a esperança, enfim, tudo que aconteceu com ela e o que aconteceu com o Rubens Paiva. Porque o quebra-cabeça foi sendo montado depois, né? Ele, depois de muito tempo, né, foi considerado por decreto morto, né, pela ditadura, no dia 21 de janeiro de 71, foi preso no dia 20. A tortura foi tão grave, foi tão intensa que ele não suportou, ele morreu no dia 21, provavelmente por uma questão de hemorragia interna. E aí ele vai detalhando como foi feita essa tortura, né, e o que provavelmente aconteceu com ele, e fala ali de como foi, né, as poucas informações que a gente tem das últimas horas de vida do Rubens Paiva. E esse relato, ele é meio que um soco no estômago, um choque, assim, pra gente entender o que foi de fato a ditadura. O Marcelo traz pra gente o relato de uma pessoa que viveu aquele momento, que estava de alguma forma tendo, né, acompanhando a história ali e tem condição de nos informar um pouco melhor, né, sobre a ditadura, né, sobre aquelas ações, sobre o sofrimento, né, sobre o terror que era, porque infelizmente a gente sabe que tem gente que mesmo vivendo aquela época, né, não estava consciente do contexto, e muita gente não viveu aquela época e minimiza o que aconteceu. Agradeço você que assistiu até aqui, peço um like para poder ajudar, né, para incentivar o canal. Se quiser deixar algum comentário para poder ouvir o que vocês estão achando dos vídeos, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!